Brasil, do norte a sul, celebrou 7 de setembro, também chamado Dia da Independência, Dia da Independência do Brasil. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite que a verdadeira independência é saber em quem depender. A verdadeira independência está em saber em quem nós dependemos ou de quem nós dependemos. João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queria apenas que a gente lesse esse finalzinho do versículo, essa última sentença do versículo 5, porque, vamos lá? Porque sem mim nada podeis fazer. Podemos ouvir isso? Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, que prega a independência como sinal de sucesso, Quando o jovem, por exemplo, sai de casa, sai da casa dos pais, independência, saiu, diz que alcançou a independência. Quando a nação se livra do jugo estrangeiro, comemora-se a sua independência. O ideal do mundo em que nós vivemos é: não dependa de ninguém. Esse é o ideal do mundo. Não dependa de ninguém. Seja independente, uma visão de dizer: seja você uma pessoa autossuficiente. Daí começa a morar o perigo das pessoas, porque se o mundo ideal diz: não dependa de ninguém, o Senhor Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E aqui nesse texto Jesus então vai nos mostrar que a verdadeira vida, ela não está na autossuficiência, mas em saber em quem nós dependemos, em quem nós estamos firmados, está a nossa dependência. Eu coloquei aqui para a gente pensar: enquanto você quiser ser independente de Deus, será uma pessoa dependente. Todas as vezes que nós quisermos ser independentes de Deus, seremos dependentes de alguma coisa. Todas as vezes que uma pessoa quer ser independente de Deus, ela vai ser independente do álcool, ela vai ser independente do sexo, ela vai ser dependente do dinheiro, ela vai ser dependente da fama, ela vai ser dependente das drogas, ela vai ser dependente de alguma coisa, ela vai estar presa em alguma coisa. E quando você quiser ser independente de Deus, será uma pessoa dependente das circunstâncias, dependente das suas condições, da formação acadêmica, do pastor às vezes, da igreja, do governo, do dinheiro, dos remédios, do relacionamento, de alguma coisa. Nós estaremos presos e sendo dependentes daquelas coisas. Uma pessoa só se torna independente quando passa a depender totalmente de Deus. Amém. A ideia do mundo de independência é uma ideia de libertação. Eu sou independente, eu sou uma pessoa livre, mas uma pessoa realmente independente, livre de qualquer jugo, de qualquer peso,
ela só será livre se ela realmente for uma pessoa dependente do Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7 e 8 diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto à corrente das águas. Bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito é aquele que depende do Senhor. E quem depende do Senhor, eu diria para os irmãos nessa noite, depender do Senhor é algo libertador. É algo libertador. É algo maravilhoso. Depender de Deus torna a nossa vida mais leve. Depender de Deus torna a nossa caminhada mais leve. Depender de Deus torna os nossos esforços mais leves. Depender de Deus é algo maravilhoso. E a verdadeira independência está em saber em quem nós dependemos. Agostinho de Hipona, ele disse certa vez: criaste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ele diz: eu fui criado para o Senhor, e o meu coração vai estar sempre inquieto enquanto eu não repousar no Senhor. Ô irmão, enquanto uma pessoa não volta para Deus, ela vai sempre ser uma pessoa inquieta. Ela vai sempre estar presa a uma coisa. Ela vai estar sempre querendo se apegar e buscar alguma coisa. Ela vai estar sempre numa carência de alguma coisa, porque só Jesus é aquele que preenche o nosso coração. E o Senhor Jesus, nesse texto, vai nos ensinar que assim como o ramo não pode viver longe da videira, nós não podemos viver longe de Cristo Jesus. A verdadeira independência do pecado, a verdadeira independência do mundo e da morte está em depender completamente de Jesus, como nós sempre dizendo: Cristo, somente Cristo e nada mais além de Cristo. Amém. É nele está a nossa confiança. Jesus nos lembra desse texto, e a gente quer sair daqui nessa noite com esse pensamento e caminhar com essa lembrança, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir essa frase de Jesus? Vamos lá? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Significa que toda a tentativa de viver sem Ele é falsa, ou é uma falsa independência. Só ao depender de Cristo somos livres, somos realmente abençoados pelo Senhor. Olhando para esse texto, algumas coisas eu queria compartilhar com os irmãos desse tema. A verdadeira independência está em saber de quem nós dependemos, porque a nossa dependência de Cristo é a fonte da verdadeira vida. A nossa dependência de Cristo é a fonte da verdadeira vida, meus irmãos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós sois o quê? Os ramos. Alguém já viu algum ramo fora da videira frutificar, prevalecer, continuar verdinho, continuar viçoso? Não, um ramo fora da videira, ele vai secar, porque vai faltar aquele ramo água, vai faltar aquele ramo nutriente, vai faltar aquele ramo a vida que ele precisa para se manter. A figura que é clara: o ramo não tem vida própria. O ramo não tem vida própria, porque ele só vive se ele estiver ligado à videira. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, e nós encontramos uma sociedade autossuficiente, onde as pessoas dizem que cada um é dono do seu nariz, cada um faz o que pensa, que entende ser melhor, sem nenhum tipo de independência de Deus, sem nenhum tipo de comprometimento com o Senhor, sem nenhum tipo de relação com o Senhor. É impossível haver vida se não estivermos ligados
a Jesus Cristo, o nosso amado Senhor, o nosso Salvador. Só há a verdadeira vida em Cristo, porque Ele é a fonte da vida. Sem Cristo, mesmo que a pessoa pareça verde por fora, ela pode estar morta por dentro. Em Cristo recebemos a vida abundante. Em Cristo, na nossa dependência dele, é que nós sobrevivemos. Lembra, eu lembrar com os irmãos aqui do grande exemplo que a palavra do Senhor nos mostra, o próprio Jesus vai nos mostrar, daquele filho que um dia chegou perto do pai e diz: Pai, me concede aqui a minha parte que me cabe da herança. E o pai, concedendo, ele partiu para uma terra distante, longe da casa do pai, longe da dependência do pai. Agora eu sou uma pessoa livre, agora eu sou autossuficiente, agora eu sou uma pessoa independente, eu tenho dinheiro no bolso, né? Eu só dependo de mim mesmo, só dependo do dinheiro que eu tenho, de mim mesmo, da minha capacidade. Só que lá longe, ele, na sua pseudo-dependência, né? Ou sua pseudo-independência, sua falsa independência, ele começa a perder tudo que ele tem e ele vai parar no lugar onde se cuida de porcos, e nem a comida dos porcos ele tinha. O filho pródigo é um grande exemplo para nós, que fora da casa do pai, ele parecia ser uma pessoa livre, parecia ser uma pessoa independente, mas estava morto, e ele só reviveu quando ele voltou para a casa do pai. Enquanto o homem vê a teimosia do seu coração de viver fora da casa do pai, de viver fora da presença do pai, ele vai continuar escravizado pelos seus próprios vícios. Sansão, quando tentou agir independente de Deus, morreu cego, diz a palavra do Senhor. E quando ele dependia de Deus, Deus se movia na vida dele, havia uma força sobrenatural de Deus na vida dele, mas ele achou que poderia, era uma pessoa independente, ele poderia resolver do jeito dele, mas ninguém consegue resolver nada ao seu jeito. Um crente só permanece vivo espiritualmente se estiver enraizado na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Eu gosto muito de John Stott, seu pensamento, quando diz que a autossuficiência é a essência do pecado. A autossuficiência é a essência do pecado, mas a dependência de Deus é a essência da fé. A dependência de Deus é a essência da fé. Porque na dependência de Deus, irmãos, na dependência de Cristo, nós encontramos vida. Como diz Martinho Lutero, orar é a respiração da alma. Sem oração, nós morremos sufocados. E a oração, irmãos, é nada mais do que uma expressão de dependência de Deus. Nós não oramos para chamar a atenção de Deus. Nós não oramos para atrair a atenção de Deus sobre nós, para uma forma de chamar a atenção de Deus para nós. Quando nós oramos, é para expressar para Deus o quanto nós dependemos dele, e ele, por graça, é capaz de nos abençoar. A verdadeira independência está em saber em quem nós dependemos, em Jesus, porque a dependência de Cristo é a fonte da verdadeira vida em nós. Segunda coisa que eu queria olhar para esse texto, que a dependência de Cristo, ela exige rupturas. Ela exige rupturas. Se eu passo a depender de Cristo, significa que haverá rupturas na minha vida. Se eu passo a depender de Cristo, significa que eu vou ter que parar de depender de algumas coisas. Se eu passo a depender de Cristo, eu vou depender apenas de Cristo agora, na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Versículo 2 desse texto, que diz então a palavra do Senhor: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas você pode ler o restante comigo? Mas todo o que dá fruto, limpa, para que produza. O que ele faz com o ramo? Todo ramo que estando em mim, ele limpa, ele poda. Sabe o que significa
meus irmãos. Que a nossa dependência de Deus vai exigir de nós rupturas em alguma área, em algum momento da nossa vida. Deus, como agricultor, faz duas coisas: Ele corta os ramos secos, mas Ele poda os ramos frutíferos. O que é que Ele faz com o ramo seco? Ele corta e lança no fogo, diz a palavra do Senhor. Mas o que é que Ele faz com os ramos limpos, com os ramos verdes, com os ramos que estão ligados à videira, com os ramos que estão recebendo os nutrientes da videira? A Bíblia diz que Ele limpa para que continue produzindo frutos, para que continue produzindo frutos. E aí, irmãos, é bem verdade que a poda, ela é dolorosa. Nós não somos preparados para rupturas, não é verdade? Nós não somos preparados para rupturas. Toda poda é dolorosa, né? Por isso que caminhar com Jesus, irmãos, é um desafio de fé. Porque caminhar com Jesus está disposto a ser podado por Deus. Caminhar com Jesus está disposto a ter algumas rupturas para caminhar com Ele. É que eu sempre falo aqui na igreja: não tem como uma pessoa ser pleno vivendo em dois mundos. Não tem como uma pessoa ser plena em Deus se ela vive no mundo, vive em Deus ao mesmo tempo vive no mundo. Se ela depende de Deus, mas ao mesmo tempo depende da satisfação das coisas que o mundo oferece. A verdadeira suficiência em Deus, a verdadeira dependência em Deus vai nos exigir algumas rupturas. Muitas vezes a poda vai ser espiritual, muitas vezes a poda vai ser emocional, muitas vezes ela vai ser relacional, muitas vezes ela vai ser ministerial. Em alguma área da nossa vida, Deus está trabalhando para que haja algumas rupturas. E bendito é aquele que diz: sim, Senhor, eu estou disposto a romper por amor ao Senhor, para o meu crescimento. Amém. No nome do Senhor Jesus. Abraão, ao oferecer Isaac, nos mostra que a verdadeira fé exige a ruptura. Ele oferece o melhor que ele tinha, que era o seu Isaac. Moisés, aos 40 anos no deserto, antes de ser usado por Deus, precisou de fazer algumas rupturas na sua vida para conseguir viver plenamente na presença do Senhor. Paulo deixou tudo para seguir a Cristo. Tudo aquilo que era importante para Paulo, ele abriu mão, porque diz: o mais importante é seguir a Cristo e é depender totalmente de Cristo. E o grande exemplo, irmãos, de que a dependência de Deus exige rupturas é o próprio Senhor Jesus. Rupturas com o inimigo, com as propostas do inimigo. Jesus está no deserto, 40 dias, 40 noites jejuando, consagrando. É o término desse tempo de consagração. Obviamente ele teve fome, e o inimigo chega para dizer para ele: se és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus rompe ali, diz: eu não vou me deixar levar pelas suas propostas. O inimigo leva no pináculo do templo e diz: olha, se és filho de Deus, atira-te daí, porque está escrito na palavra: os seus anjos darão ordem, Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus a um rompimento. Satanás o leva no monte e diz: olha, tudo isso tirarei se você prostrado me adorar. Se prostrado me adorares, ele diz: não tentarás o Senhor. Satanás se retira dali, porque a ruptura. Às vezes onde há muita perturbação, às vezes há muita guerra espiritual, em momentos às vezes que falta ruptura. É a coragem de dizer não, a coragem de ser podado pelo Senhor. Ser podado por Deus não é sinal de rejeição, mas de cuidado e de amor. Quando Deus te poda, quando Deus trabalha em nós, é sinal de cuidado. A poda revela que Deus vê potencial em nós para dar mais fruto. Ele poda para que produza
diz Adão 12, é duvidoso que Deus possa usar alguém de maneira significativa sem antes quebrantá-lo profundamente. É duvidoso aceitar, é duvidoso que Deus possa usar alguém significativamente sem primeiro quebrantá-lo, sem primeiro haver todas. Como que você e eu vamos ser usados por Deus se não houver podas na nossa vida? A dependência de Deus nos leva às podas. Como disse C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. A poda muitas vezes traz dores em nós, mas são dores que curam. Ninguém gosta de sentir dor, mas se tem uma dor que cura alguém, é a dor da poda de Deus, do trabalhar de Deus na nossa vida, no nosso caráter, na nossa caminhada com o Senhor. A verdadeira independência está em saber de quem nós dependemos, porque a verdadeira dependência está em Cristo e ela é a fonte da vida. A verdadeira dependência de Cristo é a chave também para uma verdadeira frutificação. João 15,5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse, de vez em quando dá um frutinho. É isso que está dizendo o texto? Vamos ver juntos, não? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A dependência de Deus é a chave para uma vida de frutificação no Senhor. João 15,16 diz: isso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, não de vez em quando um frutinho, mas que deis muitos frutos, muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu vos escolhi para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, porque a evidência de um cristão verdadeiro, do fruto na vida do cristão verdadeiro, é o fruto que ele pode oferecer. Jesus fala de muito fruto, de abundância de fruto, fruto que glorifica o Pai, fruto que permanece, não que se perde. E é justamente a dependência de Deus, por isso Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Não ouse ser um cristão sem Deus, não ouse ser de caminhar sem Cristo, de querer trabalhar sem Cristo, se mover sem Cristo. O fruto do Espírito se manifesta, as boas obras se manifestam, o fervor missionário também vai se manifestar, porque a condição para frutificar é permanecer em Cristo e dele depender. Nós temos que trabalhar, temos buscado, temos batalhado aqui, mas se nós não dependemos de Cristo, nós não sabemos o lugar onde nós estamos. Todo o nosso esforço acaba sendo apenas um estresse, um cansaço. O esforço acaba redundando num cansaço que pode gerar desânimo no coração de uma pessoa, se nós ousarmos fazer qualquer coisa na obra de Deus sem a total dependência do Senhor. Hoje foi falado muito de um Pai soberano, mas nós temos um Deus soberano, nós dependemos desse Deus soberano, nós dependemos desse Deus que está acima de tudo, de todos, de todas as situações, porque a nossa dependência nele vai gerar frutos, como diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Cristo.
vida estéril, não vai viver sem frutos. Como nós precisamos depender do Senhor, porque uma vida que depende de Deus, a dependência de Cristo, é a chave para uma vida de frutificação. Se quer frutificar, comece a depender mais de Cristo. Comece a estar próximo de Cristo. Jesus, quando chamou os apóstolos, antes de ver frutos neles, Jesus os chamou para estarem com Ele, permanecer nele, ficar com Ele, ser nutrido por Ele, ser fortalecido por Ele, para que pudessem frutificar. Uma igreja que depende de Cristo frutifica a unidade, amor e missão. Charles Spurgeon diz o seguinte: sem Cristo não podemos fazer nada, mas com Cristo não há nada que nós não possamos fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, mas com Cristo não há nada que nós não possamos fazer. Nós podemos ir mais longe, podemos alcançar. Fala com Jesus nessa noite: Senhor, dependo do Senhor, para que meu esposo se converta, para que meu parente se converta, para que meu vizinho se converta, para que meu filho se converta. Apresente essa pessoa a Deus. Diga: Senhor, as minhas palavras não são suficientes, os meus argumentos não são suficientes, eu dependo completamente que tu venhas agir para que essa obra seja feita no coração dessa pessoa. Essa é a nossa oração aqui na segunda-feira, nos nossos propósitos de segunda-feira aqui, na sexta-feira também. Nós temos dito aqui diante do Senhor: Senhor, nós não conseguimos trazer o coração das pessoas, a força ao altar do Senhor, mas através da oração nós dependemos, porque sabemos que o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer frutificar na vida de cada um de nós. O solteiro diz o seguinte: a dependência em Deus não nos enfraquece, pelo contrário, é o único caminho para sermos fortes. Segundo o mundo, nós temos que ser independentes, né? Livre, tem que depender de ninguém, autossuficiente, né? Completamente liberto, livre. Mas o Evangelho faz o caminho inverso. O Evangelho, para nos levar de uma forma vitoriosa, precisa trabalhar em nós, para fazermos o caminho inverso. Em vez de querermos vir de forma independente, precisamos voltar para Ele e dizer: Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada. A dependência de Deus, ou a dependência de Deus, não nos enfraquece. Pelo contrário, é o único caminho para sermos fortes, depender do Senhor. Eu concluí, meus irmãos, dizendo que a verdadeira independência não está em viver sem depender, mas está em saber em quem nós dependemos. Em quem nós dependemos? Dependemos de Cristo para viver. Ei, dependemos de Cristo para viver. Quem não depende de Cristo para viver é porque ainda está morto espiritualmente. Porque Jesus disse: nada podeis fazer. Dependemos dele para sermos podados e purificados. E sabe, se nós tivéssemos a coragem nessa noite, diante de dormir, lemos o Salmo 139, quando fala assim: sonda, meu Deus, prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Que bom seria se todos nós tivéssemos a coragem de ao deitar e dizer: Senhor, durante os meus sonhos, durante o meu sono, ministra a minha vida, comece a me mostrar, sonda-me, comece a me mostrar quais áreas da minha vida que eu preciso haver rupturas, que eu preciso ser podado, que eu preciso ser trabalhado, áreas da minha vida que eu preciso ainda ser trabalhado,
porque dependemos dele para frutificar. Sem ele não há fruto. Sem ele não há igreja. Sem ele não há missão. A independência que o mundo prega é ilusão. A independência que Cristo prega oferece libertação. Porque a verdadeira independência é saber que dependemos dele completamente. Cristo, somente Cristo, e nada mais além de Cristo na nossa vida. Eu encerro com as palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos dizer juntos mais uma vez? Sem mim, nada podeis fazer. É verdade. E quando eu digo nada, nada mesmo. Nós precisamos depender do Senhor. Se proclama hoje independência do Brasil. Mas o Brasil vai ser só um país independente de verdade. Vamos se voltar para Deus e ser totalmente dependente dele. Enquanto nós somos dependentes de políticos, somos dependentes de homens, vamos estar presos, vamos estar restritos. Precisamos aprender a depender de Cristo. Olhar para Ele, que é o Senhor da verdadeira independência. Que não nos deixe soltos por Ele, mas que nos prende a Ele, que nos mantém nele, nos torna completamente dependentes dele a cada dia. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Antes de orar, queria chamar a Tati para te orar com a Tati, em nome de Jesus, né? Quando ela